Vamos voltar para nossas atividades. Deixa eu ver se tem lugar aqui na frente. Não, não tem mais aqui na frente. Então, vou agradecer vocês que estão acompanhando aí em pé, no fundo. E vamos começar aqui essa palestra. Eu falo que essa palestra, para quem é de RPPS, é de extrema relevância e importância. E vocês vão ver 3 exemplos de como eu coloco, ou trago, ou faço a educação previdenciária no meu RPPS. Aqui nós vamos ter um pequeno RPPS, um médio RPPS, um grande RPPS. E qual foi nossa intenção como APPREM? Mostrar que todos podem fazer. E qual foi o ganho, ou qual é o ganho para o meu RPPS? Então, esse nosso tema, boas práticas em educação previdenciária nos RPPS, eu vou convidar uma amiga, Claudinha, eu vou falar assim, que é uma amiga de muitos anos de RPPS, que é do Instituto de Piracaia, Cláudia. Cláudia, por favor. Superintendente e gestora de recursos do Instituto de Piracaia. Servidora pública, como acho que a grande como nós, 28 anos. Ganhei de você, hein, Claudinha, um pouquinho mais. Atua na gestão de regime próprio desde 2019. É graduada em recursos humanos e possui MBA em RPPS. Vou convidar também para falar desse grande instituto de previdência o nosso conselheiro, Wilklin. Wilklin, por favor, que é advogado, é membro do nosso conselho, da APPREM, de um grande RPPS, e vai também trazer um pouco da sua experiência. Currículo enorme, hein? Vou falar um pouquinho dele. Tudo mentira. Tudo mentira? Olha. Então, ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Ele está desde 2014, ele é procurador de carreira do Rio Preto Prev. Então, São José do Rio Preto, com o Instituto Grande, ele vai falar um pouquinho de toda essa experiência aqui para nós. E agora eu vou convidar, deixei por último, para falar um pouquinho de RPPS, agora eu vou falar dos médios. Vou falar um pouquinho de Ubatuba, mas eu não queria falar. Trouxe outra pessoa para falar sobre Ubatuba, que é o Lucas, nosso assessor previdenciário. Lucas, por favor. Então, o Lucas, ele é servidor público, ele é advogado, ele é assessor previdenciário do Instituto de Previdência, tem a certificação APMEC, TOTUM, e está na gestão do Instituto desde 2024. E ele também é conselheiro do Instituto de Previdência, já está indo para a 3ª gestão. Então, eles vão trazer para nós, vocês vão verificar, eles trouxeram, o tema é o mesmo, mas a abordagem completamente diferente, eles vão trazer muita experiência para nós de RPPS, levar, depois de sexta-feira, lá segunda-feira, trazer essa educação previdenciária para os nossos institutos. Agora eu vou passar a palavra para o Wilklin, que é o primeiro a falar, trazer um pouquinho essa experiência de São José do Rio Preto. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o convite à APPREM, em nome da Sirleide e do Daniel. A gente ficou honrado com o convite, né? E não só agradecer o convite a essa palestra, Sirleide, mas acho que vocês têm ajudado a gente, porque apesar da gente ser um RPPS de grande porte, a gente tem o nível 4, a gente ficou um pouco distante desses colegiados, né? Da própria APPREM. Agora a gente está voltando, faço parte do conselho, com a ajuda de vocês e do João da Bipem. Agora está se encerrando agora o nosso mandato como conselheiro lá no Conaprev. Vocês ajudaram muita gente lá. A gente fez a reunião semana passada em Goiânia. Adivinham qual que era o tema que mais foi falado lá? Enfim, uma nova resolução. E anunciar aqui, isso acho que já vai sair a portaria, a gente vai fazer parte agora, vai ocupar uma cadeira também na comissão do Progestão, que é um assunto ligado aqui. Então, anunciar em primeira mão, a gente vai representar de certa forma, o Estado, né? Porque eu acho que o único representante, talvez, do Sudeste, na comissão do Progestão.
Então, já ficar aqui à disposição. Educação previdenciária tem a ver com progestão, e progestão hoje é mais do que necessário, né? Hoje eu acho que está todo mundo correndo atrás, quem não tem vai ter que ter. A gente não sabe o que vai ser no futuro sobre a nova resolução do CMN, né, que todo mundo sabe, de investimentos, mas eu vou me colocar à disposição ah, para sugestões, dúvidas, o que puder, principalmente do Estado de São Paulo, levar nas reuniões da Comissão do Progestão. Acho que é de suma importância, que a gente, apesar de a gente ser de grande porte, a gente sabe pouco, né? A gente conhece conversando com as pessoas. Então, me coloco à disposição de todos. Vocês têm meu contato, vai ter meu e-mail, sim, por meio da Perpen, da Sirleide, do Daniel, vocês podem procurar a gente para a gente levar o que for possível de assunto relevante lá nas reuniões da comissão. Dito isso, ah, opa, peguei. Primeiro deixa eu aprender. Aí. Eu começo sobre educação previdenciária. Aliás, fazer um agradecimento, cometeria uma falha aqui. Agradecer também os meus companheiros, colegas de São José do Rio Preto, né, que fizeram uma viagem exaustiva, é muito longe, trocaram o calor de Rio Preto pelo frio daqui. Cadê o pessoal? Tô vendo alguns aqui, levanta a mão. Eu faço questão de fazer vocês levantarem a mão para eu não passar vergonha sozinho. Por que eu faço esse agradecimento? Eu não posso cometer esse ato falho. Porque a educação previdenciária, vocês vão ver, acho que a experiência de todos aqui passa pela ajuda dos servidores, dos colegas, dos conselheiros. Se a gente não tiver o pessoal ajudando a gente lá na gestão, a gente não consegue colocar nada em prática. Então, tem que agradecer a eles. A gente tem, graças a Deus, em Rio Preto, isso é crucial. Eu não sei se é o caso de todos aqui. A gente tem um conselho muito ativo que participa. Hoje a gente tem uma equipe aqui de cerca de 7 pessoas. Tá? Tem servidor, tem conselheiro fiscal, deliberativo, participando de curso e tudo mais. Trocaram, como disse, o calor pelo frio e perderam o show do Guns N' Roses, né? A gente teve o show do Guns N' Roses ontem, movimentou a cidade, parou a cidade, o pessoal perdeu o show, todo mundo foi. Vocês devem ter, eu fui. A gente perdeu para estar aqui, tá vendo? Então, tem que fazer esse agradecimento. Eu começo falando o seguinte, basicamente, o que a gente tem de experiência em São José do Rio Preto sobre educação previdenciária? Na minha palestra, eu vou iniciar falando sobre o básico do Progestão. A gente tem que seguir o manual, a gente segue o básico, a gente faz o feijão com arroz, vamos dizer assim, e se os senhores seguirem o simples, o básico do Progestão, vocês vão seguir mais ou menos o que a gente consegue fazer. Não tem muito segredo. Lá mais para o final, eu vou enfatizar duas coisinhas que eu acho que têm relação com a educação previdenciária, que eu acho que a gente faz um pouquinho diferente. Não acho que quem está no nível 1, 2, 3, também tem colegas no nível 4 aqui, não vai fazer tão diferente quanto a gente. Tá? Então, vou falar o básico, que a gente cumpre, que a gente tem que cumprir muita coisa, como vocês devem saber. E depois eu vou falar duas questõezinhas que são peculiares, que não são exigência, não são obrigação para tirar nada, mas eu acho que foi muito interessante lá, o case lá em São José do Rio Preto. Deixa eu ver a luz aí. Para o Progestão, vocês vão lembrar, são 3 dimensões, né? São os 3 itens mais importantes que o Ministério entende, né? Que a gente vai falar de governança no Progestão, primeira dimensão, controle interno, governança e educação previdenciária, que é a que tem, por sinal, menos itens, mas assim, não que seja menos importante. A gente vai dividir a educação previdenciária em plano de ação de capacitação e diálogo com a sociedade. Mas isso aí vocês vão abrir o manual, está na versão 4.0, acredito que vai sair, pelo que eu fiquei sabendo, a 4.1 em breve, com algumas alterações, e eu percebo que, pelo que a gente está vendo nas discussões lá em Brasília, eles estão cada vez mais abrindo para tirar preciosismos. Isso é interessante, porque quando a gente fez a certificação lá do nível 4, vai fazer quase 3 anos, tinha detalhezinhos que a gente tinha que cumprir a risca, cada vírgula, e não tinha muita margem para interpretação. Parece que agora o Ministério está dando margem. Eu fiquei sabendo que questão, por exemplo, diretoria executiva, itens relacionados à diretoria executiva. Aí o RPPS cumpre tudo, mas o nome lá não é diretoria executiva. Parece que eles estão começando a relevar isso. Eles vão
fazer pequenas alterações. Vai sair o 4.1 em breve, tá? Ah, então, assim, esses dois itens aqui, eles dizem respeito plano de ação de capacitação. Vocês vão abrir lá. Vai estar, acho que eu não vou ser tão redundante, vai estar lá, acho que tem 3.3 no manual. Plano de ação de capacitação diz respeito mais a treinamentos avançados, gestão, certificação, a gente oportunizar treinamento da equipe. Diálogo com a sociedade diz respeito a áreas ligadas, ao meu ver, à transparência. E aí é um tema assim, que todo mundo está se movimentando para tirar, para aderir ao progestão, que é facultativo, mas agora é facultativo meio que obrigatório, né? E o que acontece? Aí fica uma crítica. Desde o nível 1 aqui, a gente tem série de ações para cumprir, principalmente a parte de transparência. Vocês sabem muito bem, quem está atrás, quem já tem, vocês sabem, muito relatório, muita coisa para preencher, muita coisa para melhorar. E aí, se a gente fosse colocar a Ministério da Fazenda, CMN, parece que eles não utilizaram da mesma transparência que é exigido para os RPPS, né? Acho que o CMN, se fosse participar, aderir ao Progestão, ele não seria membro do Progestão, não faria adesão, porque eu acho que ele não teve a transparência que nos é exigido, infelizmente. Tem até para quebrar o gelo uma piada assim, qual a diferença da visita surpresa da sogra e da resolução 5272? É que a sogra, pelo menos, ela anuncia que está chegando. Então fica aí só para não perder a oportunidade a nossa crítica também. Mas pode ser interessante, vendo para o lado bom, aquela questão de a água bater na bunda, certo? Igual a gente usa, por exemplo, do CRP. Não sei vocês, o que seria da gente se não fosse o CRP? Se não existisse as punições oriundas do CRP, eu não sei, a gente não teria feito nada do que a gente fez. Então a gente utiliza do CRP, que no caso do nosso município é imprescindível que tenha, a gente sempre teve administrativo, a gente usa para a gente poder fazer melhorias na gestão. Então talvez essa meio que exigência agora dos RPPs talvez possa servir para a gente utilizar como um argumento mais forte para a gente começar a aderir, porque a gente sabe que se depender só de vocês, dos RPPs, todo mundo já teria para gestão, no mínimo nível 1. É que nem sempre depende da gente, depende às vezes de política, depende de projeto de lei que não é a gente que manda. Então a gente entende, a gente passou por tudo isso. Eu vou até falar uma questão, apesar de ser nível 4, vocês vão ver que a gente também sofreu algumas questões aí. Mas basicamente, o que eu começo aqui? Educação previdenciária. Se a gente seguir o mínimo do progestão, ainda mais a gente que está no nível 4, a gente vai fornecer, no caso aqui, para a sociedade, para os segurados, para a municipalidade, no caso dos municípios, ou no caso dos estados, para o EPPS estadual, a gente vai seguir bons parâmetros de educação. A gente tem níveis assim de exigência muito altos, presentes no manual. Aqui, o próximo slide, eu menciono alguns programas que a gente tem, são cerca de 7, e basicamente eles surgem para atender essas duas exigências. Vocês vão olhar lá no manual, tem plano de ação de capacitação, destrincha em nível 1, tem algumas exigências. Nível 2, mesmo do nível 1, mais algumas coisas, assim vai. Vocês vão ver que, sim, o nível 4 basicamente é algumas coisas a mais que o nível 1, nível 2 e nível 3 já tem que cumprir, certo? Então, o nível 4 tem que cumprir as 24 ações exigidas. Mas, basicamente, o corpo grosso, a base, o nível 4 está cumprindo de forma semelhante ao que o nível 1 está cumprindo também. Tá? Então, o que a gente fez de programa para tentar cumprir com sucesso as exigências do manual? A gente tem esses programas aqui, boa parte deles, vai mudar o nome, tá? Vocês vão ver que outros EPPS, até maiores que a gente, colocam outro nome, mas é basicamente para atender alguns itens, tá? Eu dividi a apresentação aqui, mas basicamente no seguinte: programas que são voltados majoritariamente para o dia a dia do servidor em atividade. Depois a gente faz uma parte de transição, que pega quem ainda está em atividade, mas indo já para inatividade. Depois a gente pega quem já está em inatividade. A gente fez essa divisão lá na nossa cidade, mas não quer dizer que, por exemplo, programa Vida Financeira, que fala sobre organização financeira, não só ensina investimento e organização financeira,
pessoal, mas também sobre a parte de investimento da RPPS, aqui também você pega servidores ativos também, tá? Aqui predominantemente pega mais inativos, até pelo interesse. Vocês vão ver que parece a ideia interessante, mas é também uma exigência do projeção no nível 4. A gente tem que cumprir isso aqui. Tá? Boa parte daqui a gente fez não só por ideias, a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer, e a gente foi aprimorando. Tá? Só duas questões que eu gostaria de enfatizar aqui, que são interessantes, que não são exigência do manual, mas eu acho que é um diferencial interessante, que são esses dois programas aqui. Acho que eles não acabam não pegando exigência, mas acho que são ideias que surgiram da nossa equipe técnica de servidores. Esse programa Longevidade, o pessoal gosta muito, porque ele divide em homenagem aos aposentados, um livro de lembranças, inclusão digital. Pega as pessoas, os aposentados que têm dificuldade de informática, esse item aqui, ó, 1.3, ensina informática. A gente tem uma servidora lá, reúne com ele, acho que com eles a cada, acho que uma semana, 15 dias, e ensina informática pro pessoal. Principalmente como não cair em golpes. Isso é muito interessante, porque tem muito golpe também na parte de previdência. Eles recebem aquelas cartinhas, inclusive com os dados completos da pessoa. Então a gente fala, ó, ignora. Quer informação oficial? Vai lá no RPPS. Mas isso é possível se a gente tiver a informação chegando. É muito importante, pessoal. O pessoal agradece muito a gente quando a gente faz a homenagem. Eu percebo que, não sei se vocês já perceberam isso, a EPPS, que faz, por exemplo, homenagem para o seu aposentado, pensando bem, nós fazemos lá, está inserido nessa ação. Mas acho que quem deveria fazer é o ente patronal. Vocês concordam? Mas nem sempre é possível. Eles limitam orçamento, eles limitam participação. É complicado, a gente sabe que é complicado. Às vezes lidar com a prefeitura, então a gente fez isso lá, e eles agradecem, sim, de forma. Recebe um certificado, recebe orientação, carteirinha de aposentado a gente fez lá. Não tem muito segredo, é uma ação simples. Acho que todo mundo, do menor ao maior, pode fazer e muda a imagem do RPPS. Que às vezes o pessoal está trabalhando, ouve lá, Banco Master, o meu deve estar no rolo também, não sei o quê. Quando vai conhecer o RPPS, vê que é outro mundo, é outro universo, passa a ter uma outra imagem da gente. Então a gente tenta, com esses programas, aproximar o servidor, mas nem sempre é possível trazer todo mundo para o regime, a gente vai até os locais, como tem os programas itinerantes. Isso foi crucial para, no nosso caso, a reforma da Previdência, que eu vou falar daqui adiante. Tem um outro que eu queria destacar, que é o programa Em Lutar. Também não é exigência, mas assim, é um benefício que a gente concede muito pouco, graças a Deus, mas que é atender a família do servidor que faleceu. Acabou de falecer, às vezes ele demora, a gente pega no banco de dados, vai atrás da pessoa para atender no local, para tentar falar, ó, como é que tá? Inclusive vai uma psicóloga nossa, servidora de carreira, para atender e falar, como é que tá? Você sabe que você tem direito, sabe que se você demorar para pedir a pensão, a gente dá todo apoio. A gente sabe que você está de luto, mas vai lá pedir, porque senão você perde o valor de benefício, você perde aquela questão de retroativo, se você demorar. Então a gente faz esses dois atendimentos, que é a homenagem e o acolhimento ao luto, que eu acho que é algo que não é exigência, mas conforme a gente foi implantando por conta do Progestão, a gente foi aprimorando, melhorando e falando, ó, isso aí é importante. A gente viu que está em falta, a gente começou a fazer. Então são exemplos aí que a gente está fazendo a mais, mas no grosso são exigências do próprio Progestão. A gente foi só aprimorando. Dentro também do Progestão, a gente aproveita que aí, aqui a gente mata também uma série de exigências, que é fazer a Semana de Educação Previdenciária, que a gente está no segundo ano esse ano, a gente não fez, a gente vai fazer agora acho que em maio. E esse é um evento que a gente faz em parceria com a BC Prev, porque vocês vão ver que o Progestão exige um monte de questão de treinamento. Começa lá, treinamento para benefício, vai subindo, nível 2, nível 3. Aí você tem que treinar a gestão. Nível 4 já tem que dar capacitação para todos os servidores, para eles poderem tirar a certificação. Não dá para a gente, por si só, com as nossas mãos, fazer isso, então a gente precisa de parceiros. Então aqui eu destaco a parceria que a gente tem com a BC Prev. Não sei se tem alguém aqui da BC Prev. Seria interessante que tivesse, que a gente depois negocia o desconto pelo Merchan. Mas a gente tem uma parceria de sucesso, a gente agradece muito, assim, recomendamos, é uma contratação que é simples. Se vocês quiserem, tudo que eu for falar aqui de que envolve contratação, a gente dispõe do termo de referência, a gente tenta ajudar também, porque a gente pegou ideias de outros também. A gente pegou outros que já fizeram, me empresta o termo de referência, o ETP,
aquela porcaria de ETP, né, da nova lei, a gente tem que fazer. A gente pega os modelos e trabalha, por exemplo, com órgãos que já são do Estado de São Paulo, que já passaram pelo Tribunal de Contas. Primeira pergunta, deu ruim? Não. Então, empresta aí o modelo que a gente vai usar aqui. E essa semana a gente destaca 3 dias inteiros de treinamento para servidores e conselheiros. Primeiro dia a gente fala em temas gerais de EPPS, estrutura, história e por aí vai, né? Segundo dia só de benefício e o terceiro dia só de investimento. Um evento que a gente está no segundo ano, e aqui também a gente faz, inclusive acho que a BC Prev faz com todo mundo que contratar, físico, presencial, porque aí isso aqui já dá o certificado, que quem tem o certificado tem aquelas horas mínimas de presencial, né, as 10 horas, para renovar a certificação, isso aqui já conta. Então é interessante, tá? A gente emite certificado por meio dessa educação previdenciária e não, em menos de uma semana, em 3 dias, a gente já consegue ter um alcance interessante no EPPS. Agora aqui, dentre os 2 temas que eu queria destacar, que não são exigências de progestão, mas a gente fez, o primeiro deles é a reforma da Previdência, porque apesar da gente ser, de certa forma, organizado, a gente começou lá pequeno, nível 2, 3, agora faz mais ou menos 3 anos que a gente está no nível 4, a gente não conseguiu aprovar a reforma até o final do ano passado, a gente não conseguia. E a gente entende que é um assunto espinhoso. Eu não sei, até uma curiosidade, quantos daqui já tem aprovar a reforma? Só uma curiosidade. Já fez a reforma. Percebo que realmente é a minoria, né, ainda. Para a gente é um assunto político de muito desgaste. E a gente entende porque corta direito do servidor. A gente entende plenamente. Mas era um assunto assim que as pessoas tinham receio, medo da reforma, por talvez conhecê-la, por talvez comparar, eu conheço meu parente, trabalha no senhor um órgão federal e para ele tá horrível. O valor da pensão tá horrível. A gente falou, calma, que o nosso projeto não é bem assim. A gente fez um projeto só para Rio Preto, adequando às necessidades e peculiaridades do nosso município. E a gente conseguiu, depois de muito custo, muita discussão, aprovar no final do ano passado. A gente teve uma redução de déficit de 2,5 bilhões para 700 milhões, quase 70%. Então, assim, para a gente ajudou muito, tornou o EPPS viável, vai melhorar as nossas notas, que eu vi que tem ideia no Ministério de atrelar também a questão de investimento a notas e questões de ISP, então isso vai ajudar também. Então, foi muito assim bacana da nossa parte a gente conseguir, mas teve muito desgaste. Eu acho que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente utilizou-se dos parâmetros da educação previdenciária. Por meio do quê? A gente fez cartilha, comunicação, a gente fez um site, a gente pegou nossa área de TI lá, não tem muito segredo, a IA ajuda muito, é o próximo tema que eu vou falar, mas a IA me ajudou inclusive a fazer essa apresentação, foi imprescindível. Hoje a gente consegue fazer um site. A gente fez um site só sobre a reforma. Vocês entendem? Então a gente falava assim, não, mas eu quero saber alguma coisa. Acesse esse link, você vai ter tudo da reforma. Lá vai ter a cartilha, apresentação, impacto, simulação. A gente colocou no aplicativo simulação, que eu acho que isso é uma questão de inovação. A gente colocou no aplicativo que a gente tem, que é Minha Rio Preto Prev, simulação antes dela valer. Então, por exemplo, ó, se essas regras que a gente está propondo virarem lei, como é que vai ser? Com isso, muita gente reclamou, claro, vai aumentar meu tempo em 1, 2, 3, mas a maioria aumentou em média 2 anos e meio, porque a gente fez um projeto bem light, bem assim, a gente pensou bem, a gente estudou muitos anos para chegar a esse projeto, e acho que foi bem recepcionado pela maioria dos servidores e também pela parte política, porque o pessoal começou a ver que não era tudo aquilo. Começaram a ver que, falaram, não, peraí, então eu vou trabalhar, a gente fez uma transição de pedágio, que a pessoa às vezes tinha que trabalhar, por exemplo, no caso da mulher, 2 meses a mais, depois 4, a gente foi escalonando o aumento da idade da mulher. Então o pessoal viu que assim, quem estava mais próximo de ser atingido, viu que não ia ter, assim, ou não ia mudar nada, ou ia ter que trabalhar às vezes 2 meses a mais, 3 meses a mais, não ia mudar a vida da pessoa, não ia mudar o benefício, principalmente o valor, que a gente tentou fazer isso na nossa reforma, não mudar o valor do benefício, só esticar um pouquinho a idade, principalmente os mais novos, né? Então, só por meio da educação previdenciária, de levar, a gente fez inúmeras palestras, a gente foi nos locais de trabalho, a gente fez, como eu disse, o site, aplicativo. Então, o que acontece? A gente simplificou e tentou levar o conhecimento a algo que muitas das vezes é muito complexo para o servidor. É um tabu, né? É uma informação muito complexa.
até para minha área. Eu sou da área do direito. Tenho muitos amigos da área do direito que se formaram comigo, que são advogados previdenciaristas. A pessoa é dedicada a vida inteira a ser advogado previdenciarista. Mas ele chega, às vezes, num churrasco, num jantar, e fala: olha, esse negócio de EPPS eu não entendo nada. As regras de vocês eu não entendo nada, porque realmente é diferente. Imagina, quem é da área do direito às vezes não entende. Imagina o servidor da ponta. Então, assim, é muito complicado. A gente tentou simplificar. Deu trabalho, deu muito trabalho, tá? Depois de muitas horas de trabalho e alguns comprimidos tarja preta, a gente conseguiu a aprovação. Graças a essa área, eu fiz questão de trazer aqui porque tem relação com educação previdenciária. A gente só fez e só conseguiu, era um assunto tabu, não é praticamente muito difícil de aprovar em São José do Rio Preto, a questão política era intensa, e continua, claro, com discordância, a gente entende, mas a gente fez algo que chegou à ponta, não prejudicou tantas pessoas e, principalmente, a gente fez com transparência e clareza, que é um dos nortes da educação previdenciária. Outra questão que a gente que envolve, de certa forma, educação previdenciária é o uso da IA. O uso da IA com responsabilidade, tá, pessoal? Mas a gente foca muito lá, e não é nem só incentivar o servidor a usar a IA. A gente tem, às vezes a gente divulga lá nos nossos grupos, cursos de IA para o pessoal aprender a usar e tomar cuidado também. Porque que nem eu sou da área jurídica. Não sei se tem mais colegas aqui da área jurídica. Vocês já pesquisaram jurisprudência no ChatGPT? Ele mente. Ele inventa jurisprudência. E aí a gente está cheio de casos aí que a gente vê nas páginas de notícia de desembargador que fala: ó, essa jurisprudência que você citou na petição não existe. E a pessoa não conferiu. Então a gente incentiva o uso da IA. O que a gente fez? Primeiro passo, a gente fez recentemente, tá? Acho que não sei se deu um ano ainda, mas a gente contratou licenças da Microsoft, que acho que é a mais fácil, tá? A gente fez uma pesquisa, pessoal. Não sei se é melhor. Eu mesmo pago a Cloud, que eu acho que é melhor. Tem a Cloud Cowork, eu acho que é sensacional. Mas eu, pessoa física, uso. Mas para o Instituto, para contratação com dinheiro público, um processo até simples, quem quiser depois a gente divulga termos de referência, vocês podem pegar lá, foi muito tranquilo. Mais fácil de contratar, mais barato foi, no nosso caso, a Microsoft 365. Tem as versões Standard, Premium, não é caro, tá? De 100 a 200 reais de licença por pessoa mensal, não é caro. Acho que do menor ao maior, acho que todos conseguem. E a gente paga para os servidores para usar uma IA de qualidade, não é aquela versão gratuita, é uma versão paga. Né? A maior parte dos servidores tem acesso a essa IA por conta da licença da Microsoft, a gente está pagando. E é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês que nos ajudou muito, seja no ambiente de trabalho, tá? Seja na parte também de análise jurídica, que a gente tem também uma IA dedicada jurídica, não é caro, adianta vocês. Também a gente fica à disposição também para entrar em detalhes, mas tem a IA jurídica própria para pesquisar temas jurídicos, jurisprudência, que aí essa sim não inventa. Então a gente tem os dois lá no RPPS e a gente consegue tornar mais efetivo e eficaz o trabalho do servidor. Ele poupa um pouco de tempo, fazer aquelas planilhas de Excel. Hoje o IA faz isso para a gente com perfeição e o melhor, o servidor não precisa ir atrás para pagar dele. A gente vai e paga uma licença, nem que seja básica, umas versões intermediárias. Para quase todos os servidores com essa licença da Microsoft, eles estão conseguindo usar o Copilot. E o Copilot, nas versões melhores, ele usa a melhor versão do ChatGPT, tá? Que é a versão paga mais top. Tá? A gente tenta colocar, e eu adianto a vocês, não é porque a gente é nível 4, mas acho que todo mundo pode, pelo menos algumas licenças, pode colocar para setores-chave. E isso facilita também as reuniões, né? Para quem, todo mundo aqui tem conselhos e tudo mais, a gente consegue fazer reunião com IA, com transcrição automática, com aquele facilitador, né? Ele organiza a agenda, às vezes uma pessoa entra atrasada, ele resume para a pessoa: ó, o que você perdeu até agora? Tudo por IA. E tudo está incluso, tá? Nas licenças que a gente pagou do Microsoft 365. Então a gente indica muito, tá? Facilita muito essa parte de educação previdenciária, de conhecimento, de treinamento dos servidores e para poupar o tempo dos servidores para ele focar no que é mais importante, que é na ponta, que é no nosso segurado. Como aqui a IA absorve e torna mais eficiente a rotina burocrática, ele elimina um passo burocrático, né? Então a gente tem essa agilidade operacional, a acessibilidade digital, porque a gente colocou no aplicativo, a gente tenta colocar tudo que for possível
robô, IA, atendimento também não é caro. A gente tem contratação desses robozinhos de atendimento no WhatsApp para tentar facilitar também, porque às vezes o servidor vai lá só para pegar um olerite, o robozinho dá o olerite para a pessoa, e se for uma coisa mais complexa, aí sim o servidor é deslocado para atender ele pela via remota ou a forma como o segurado preferir. E assim, tem dado muito resultado, a gente está muito contente lá em São José do Rio Preto com esse uso de IA. Tá? Eu sei que não é assim, propriamente dito, é algo tão ligado ao progestão, mas é um assunto que eu queria trazer porque faz muita diferença. Mesmo no nosso caso, que a gente já tinha uma certa organização, fez diferença. Poupou muito tempo da diretoria, dos conselheiros, né? O pessoal que faz reunião aí né? Com o IA. O Teams é outra história, né? É outra reunião. Não tem limite de tempo, nada. Então, eu já encerrando, eu falo para vocês, não só por conta da, da exigência, das exigências das obrigatoriedades. Quando você começa a fazer, introduzir no seu EPPS questões de educação previdenciária, como eu disse, eu acho que se a gente não tivesse essas noções de educação previdenciária, já tivesse essa expertise, a gente não teria aprovado a nossa reforma. E foi muito importante para a gente, vocês não têm noção. É um projeto de anos e anos. Se a gente não tivesse se inserido nessa questão de ser transparente, a gente coloca tudo no site, pessoal, mesmo que não exigido, a gente coloca tudo mesmo. É até chato, assim, a gente até, ironicamente, vem as auditorias do Tribunal de Contas, né, sempre tranquilas, né, e a pessoa fala assim, eu queria isso aqui, isso aqui. A primeira pergunta fala assim, você entrou no nosso site? Tá lá. Ah, não, me manda aqui. Mas a gente dá essa cutucadinha. Tá no nosso site, vai estar. Tá. A gente coloca tudo lá, tudo, mesmo que não seja necessário. A gente não tem nada a esconder, é excesso de transparência. Isso veio nessa cultura de educação previdenciária que a gente incutiu no nosso EPPS de muito tempo. Isso é possível. Eu volto a agradecer aos conselheiros, aos servidores. É um trabalho muito intenso, é complicado, é difícil, mas eu falo para vocês, vale a pena, independente de ter ou não progestão. Independente se essa norma de resolução do CMN 5272, se ela vai vingar mesmo ou não, independente disso, eu aconselho. Muda o dia a dia. A gente passa a ter outro respeito, as pessoas conseguem, tanto de colegas de EPPS, eu às vezes tinha dificuldade de pegar informações, até em sites oficiais, às vezes o colega chega e fala assim, nossa, eu peguei um processo de vocês, dá bacana, eu gostei, pegou no site, nem entrou em contato com a gente nem ficou sabendo, tá lá no site. Isso faz parte da educação previdenciária. Como eu disse, aquela ação de diálogo com a sociedade. Transparência que a minha crítica foi endereçada ao CMN, que ele não teve, fez aquela editou uma norma, talvez a revelia, a gente escutou muito cavalo de pau, né? Então, infelizmente, foi feito isso sem a consulta. Existia um grupo de trabalho com uma minuta de uma resolução nova muito melhor que essa. Não sei quais são os interesses aí por trás, mas assim, ele passou a exigir muito mais da EPPS, virou essa correria, acho que prejudicou muita gente, pegou muita gente de surpresa, mas eu adianto a vocês, quem vinha já fazendo esse programa, já inserindo isso aí, talvez essa parte, pelo menos de transparência, vai ser mais tranquila. Em tese, eu entendo até que do progestão, a parte que talvez menos depende de fatores externos é a educação previdenciária. É uma das dimensões da progestão que você menos precisa da prefeitura, menos precisa, às vezes, aprovar lei, mudar a estrutura da EPPS. Então, essa é, talvez, a dimensão da progestão que você depende só de você mesmo. É difícil, depende de muito servidor, tudo que envolve mudança. Eu lembro até hoje, a gente assina um ONDOC de processo administrativo, lá a gente tem um ONDOC. E quando a gente implantou foi também complicado. Nossa, o pessoal eu estava acostumado com papel, não, mas isso aí não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje não tem como a gente imaginar algo que não seja digital. Né? A gente vê órgãos da prefeitura que extraviam documentos. Ah, eu perdi documento. A gente fala, não, a gente só vai perder se a Amazon quebrar, porque nosso servidor lá é da Amazon. Então, assim, vale muito a pena, eu fico à disposição, tá? Agradeço a paciência de todos. Também quero muito aprender. A gente também alcançou esses níveis também de governança, de estrutura, ouvindo também os EPPS, vindo nos congressos, participando. Agora a gente está tentando participar mais dos colegiados. Então, agradeço todo o ensinamento, agradeço novamente o convite, a paciência aqui comigo e eu reitero que fico à disposição não só para tentar ajudar, para tocar ideia, mas também para levar também lá na comissão do Progestão que for de interesse dos nossos EPPS daqui do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Vilken. Agora nós vamos passar para o Lucas, vai falar um pouquinho da nossa experiência como RPPS na educação previdenciária. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a PEPREM, na figura da minha chefe, da Sirleide. É uma honra poder compartilhar um pouco da história do Instituto e da forma como nós temos desenvolvido a questão da educação previdenciária. Para a gente, investir em capacitação é investir no servidor, investir no segurado, investir em segurança. Então, a gente leva isso como uma política pública instituída no RPPS de Ubatuba. Então, a gente tem o foco em pessoas, gestão e resultados, porque os resultados são em função do trabalho das pessoas. Então, quanto melhor as pessoas estiverem capacitadas, melhor serão os resultados que os segurados, que é o nosso público-alvo final, vai poder usufruir. Então, quem que é o Instituto de Previdência de Ubatuba? O nosso contexto. Hoje nós temos cerca de 3.000 segurados, entre ativos, aposentados e pensionistas. Desse número são cerca de 2.060 ativos e 800 e pouquinho de inativos e 100 e pouquinho de aposentados. Nossa equipe, até março desse ano, nós tínhamos 8 servidores para fazer a gestão do RPPS e agora, em março, nós tivemos um reforço de mais 2 servidores para fazer girar toda essa máquina de regime próprio de previdência num RPPS nível 3 do Progestão. Então, nós temos, né, como eu já disse, profissionalização da gestão, o nosso foco na segurança nos investimentos e eficiência no atendimento. Uma coisa está interligada à outra. A gente entende lá em Ubatuba que a gestão do RPPS ela não é meramente uma gestão de um órgão, de um departamento público comum. Como o meu colega falou, a gente trabalha numa área que é muito complexa. Eu sou advogado, eu não conhecia as normas do regime próprio antes de ter a oportunidade de estar lá. Né? Entrei primeiro como conselheiro eleito e quando eu cheguei no Instituto de Previdência, nas primeiras reuniões, a gente tinha que aprovar as atas, né, validar as atas do comitê de investimento. E, poxa, eu fiz direito para fugir da matemática. Cheguei lá, achei que ia ter alguma coisa de matemática. Mas era CDB, BDR, NTNB, e eu não sabia o que era aquilo. Aquilo, para mim, era uma outra realidade. E a gente chega no Instituto, pelo menos foi assim comigo, naquele intuito de querer aprender e saber como que estava funcionando. Para onde está indo nosso dinheiro? Poxa, por que eu não vou ter direito à aposentadoria integral? O servidor ele tem essa curiosidade quando ele vai para o RPPS. E era assim comigo também. Só que eu tive uma oportunidade de aprender isso muito rápido. Então, desde o primeiro momento, quando eu entrei no Instituto como conselheiro, eu tive a oportunidade de participar dos eventos da PEPREM, tive a oportunidade de participar dos eventos da BIPEM. E cada evento desse que a gente participa, cada curso que a gente vai aprendendo e vai evoluindo e vai entendendo essa estrutura do regime próprio de previdência. Então, nós temos, né, como complexidade da nossa área, a volatilidade do mercado financeiro. A gente trabalha com números vultuosos. É muito dinheiro. Em Ubatuba, o nosso patrimônio está em cerca de 650 milhões. Como que a gente vai colocar uma pessoa que não tem uma capacitação prévia para fazer o gerenciamento desse patrimônio? É algo muito sério. Aí nós temos a evolução legislativa constante. Então, quando eu entrei como conselheiro, eu estava começando a decorar a emenda 41, emenda 47, veio a prefeitura, fez a reforma da Previdência e mudou tudo. E aí a gente teve que começar a aprender, começar a decorar as novas regras da Previdência. Então, é um modelo que ele vai sempre se atualizando e o servidor que está lá na linha de frente precisa também se atualizar. A gente não pode deixar o trem passar e ficar para trás. E, obviamente, o mais importante é o nosso CPF que está lá. Eu escuto muito essa frase. É o nosso CPF, porque imagina você está assinando uma ata, você está assinando um documento sem você saber o que você está assinando.
E o Tribunal de Contas, daqui a 1 ano, 2 anos, vem e te pergunta, e aí, por que você tomou essa decisão? O que a gente vai falar? Não sei, estava ali, todo mundo assinou, eu assinei também. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a gente. Nós somos servidores públicos. Então, como que o Instituto de Previdência passou a fazer esse trabalho? A gente entende que o investimento no servidor gera uma autonomia técnica melhor, uma agilidade e precisão. Então, o servidor ele vai deixar de ficar dependente de uma consultoria externa, ele vai poder questionar aquele documento quando chega para ele decidir, para ele deliberar, e vai ter a governança de investimentos e vai ter um melhor fluxo de atendimento com o segurado. O processo vai tramitar mais rápido. Ele vai passar uma segurança para aquele segurado quando ele for procurar o seu instituto, tirar as dúvidas. Como nós fizemos isso? Bom, a gente inseriu a capacitação dentro da governança, como se fosse o nosso foco é benefício. Então, para a gente gerar o benefício, o servidor ele precisa estar capacitado. A capacitação ela entrou dentro do planejamento estratégico do Instituto. Ele tem um lugar no orçamento do IPMU. Ele está dentro do plano de contratação anual. E agora nós temos também um plano anual de capacitação que é junto com o planejamento estratégico. Isso fortalece a gestão e faz com que a política de capacitação ela seja contínua. Não vai ter esse rompimento em relação à capacitação. E aí o planejamento para preparar, essa é a nossa equipe, nosso alguns, né, não saiu todo mundo na foto, mas esse é o nosso Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que eu também quero parabenizar, porque mesmo antes de qualquer obrigatoriedade de certificação, nós em Ubatuba, nós temos um conselho de 10 membros do Conselho Deliberativo e 5 membros no Conselho Fiscal. Os 15 conselheiros foram certificados, estavam certificados antes da obrigatoriedade. Então, isso também mostra que a gente tem conselheiros que estão interessados, estão preocupados com o futuro dos servidores. A partir disso, foi instituído nas peças de planejamento, o Conselho deliberou, aprovou, foi analisada a viabilidade, questões de planejamento para licitação, então, quantos cursos eu preciso, quantas pessoas eu preciso capacitar, qual vai ser a área que eu preciso capacitar. E aqui é onde eu acho que é o grande pulo do gato. Nós conseguimos, em 2023, instituir a obrigatoriedade de certificação prévia para entrar no Instituto de Previdência. Então, hoje, o conselheiro, quando ele vai entrar no Instituto de Previdência, ele vai tomar posse desde que ele esteja certificado. Poxa, mas aí vocês estão restringindo a participação das pessoas, porque são eleitos e indicados. Não. O Instituto ele antecipa as eleições. A eleição, o mandato termina em setembro, mas as eleições são feitas em março. Os conselheiros eleitos e os conselheiros indicados são eleitos em março, indicados em março, e eles terão de março até setembro para fazer um curso de certificação que o Instituto vai fornecer e vai ter a oportunidade de fazer a primeira prova de certificação custeado pelo Instituto. Esses servidores que serão eleitos e indicados. Se não aprovarem nessa prova, eles vão poder tentar de uma outra forma por recursos próprios, mas ele não pode tomar posse na estrutura do Instituto. Esse modelo, ele tira aquela questão de o conselheiro entrar no Instituto sem saber o que ele está fazendo ali, que é aquilo que a gente começou conversando. Hoje o conselheiro ele vai chegar no Instituto, mesmo que ele tenha uma certificação básica como conselheiro, sabendo o que é o RPPS, qual que é a função, qual que é a finalidade, o que é renda fixa, o que é renda variável. Então, ele não vai chegar perdido e vai aprender em serviço, ele já vai chegar um pouco mais preparado. Esse modelo gera uma blindagem institucional, então a blindagem técnica, e tornou pré-requisito, e nós também colocamos como pré-requisito
os membros da diretoria. Então, a nossa diretoria ela é indicada pelo conselho em lista tríplice, e o prefeito, a prefeita, ela indica, dentre os nomes da lista, o indicado para cada cargo da diretoria. Então, nós antecipamos o prazo para que os interessados possam inserir, se colocar à disposição para serem indicados, para que, quando fosse haver a reunião dos conselhos, os conselhos votassem em servidores que já estavam certificados para aquela função. Então, é uma blindagem técnica, porque a gente sabe que a gente está num órgão que também é político. E a gente não pode deixar à mercê, não que não haja política, mas a gente não pode deixar à mercê 100% político. A gente precisa ter uma cobrança técnica em cima dos nossos órgãos. Então, como eu disse, a obrigatoriedade de certificação, as eleições elas foram antecipadas, gerando uma profissionalização da gestão no nosso ver. Isso melhorou muito. Nós já tínhamos, a gente deve mencionar que o nosso conselho ele sempre foi muito participativo, sempre foi muito empenhado, tanto o conselho deliberativo quanto o fiscal. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não sabe quanto tempo nós estaremos lá. E instituir isso em lei é uma segurança para o nosso recurso. No Instituto de Previdência de Ubatuba, todos os servidores do Instituto obrigatoriamente têm que ser servidores efetivos. Então, acabou gerando uma segurança também na nossa aposentadoria futura. E aí a gente criou um incentivo financeiro para a capacitação dos conselheiros. Como que funciona isso? Bom, a partir do momento que a gente tem que obrigar o servidor interessado a fazer a certificação, a participar das reuniões e a fazer os cursos, porque todo início de ano nós realizamos uma lista de cursos que nós entendemos que são necessários e é feito um acompanhamento se o servidor fez aqueles cursos, se ele se capacitou com aqueles cursos. E lá nessa lei, que foi feita em 2023, foi criado um incentivo, na época um pouco menor, de meio salário mínimo para cada conselheiro. E aí a gente tem em relação ao monitoramento da capacitação. Como meu colega falou, lá em Ubatuba também, se vocês entrarem no site, está tudo lá. O nosso site do Instituto de Previdência tem um monte de fotinha, cada live que a gente participa, cada curso que nós participamos, está lá o registro, está lá a evidência, e é feito um controle bem rígido, com chicote, para comprovar, né, para ir... Porque os cursos, muitas vezes, são contratados com recurso público. Então, a gente também precisa comprovar que o segurado ele esteve lá, ele participou e ele... De fato, aquele conhecimento vai ser utilizado para o RPPS. E aí a gente tem um pouco em relação aos resultados que nós entendemos. Então, aquisição de conhecimento, o modelo antigo, que seria o aprendizado em serviço, geraria uma possibilidade maior de erro, e a proficiência técnica previamente com a certificação. A certificação como pré-requisito antecedente à posse e o atendimento proativo, técnico, humanizado e acolhedor. Nós trabalhamos com um momento muito sensível da vida do segurado. A aposentadoria é uma virada de vida do segurado. Então, ele está num momento sensível, ele está inseguro, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe qual vai ser o valor do salário dele, ele está num momento de incerteza. E a gente precisa gerar minimamente uma segurança na informação para esse servidor quando ele vai nos procurar. A gente precisa ter um mínimo de empatia quando vem um pensionista para fazer o requerimento de um benefício. E isso também é resultado de uma capacitação do servidor. A gente precisa conseguir acolher bem. O servidor ele precisa sair do instituto melhor do que quando ele entrou, com menos dúvida, pelo menos, do que quando ele entrou. E, para isso, o agente público que vai atendê-lo precisa estar bem preparado. E aí a gente traz aqui um modelo que foi aplicado que entendemos que pode ser replicado, que é a previsão orçamentária. Então, instituir a capacitação, a necessidade de capacitação
no orçamento a institucionalização. Em Ubatuba nós fizemos por lei, porque nós tivemos a oportunidade de fazer por lei. A gente não sabe como é a realidade de cada município. Capacitação intensiva, como eu disse, eventos como esse, como os eventos da BIPEM, da ANEPREM, capacitam os agentes, nos capacitam. Eu aprendi muito aqui e tenho aprendido diariamente. Então, nós entendemos que a participação nesses eventos é muito importante. E a disseminação, que é o que nós aprendemos aqui, nós precisamos passar adiante. Então, o que nós tivemos acesso nos cursos, nós precisamos passar adiante esse conhecimento. Então, nós somos nível 3 do Progestão, mas mesmo antes da obrigatoriedade, nós já tínhamos 100% da diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo, do Comitê de Investimentos e dos servidores do Instituto, todos certificados. Nós cumprimos, em relação à capacitação, todos os requisitos do nível 4 do Progestão, mesmo estando no nível 3. Então, servidor profissionalizado gera um segurado acolhido, gera um atendimento melhor. Nós temos, para que esse aprendizado chegue também no segurado externo, chegue no servidor que vai buscar a aposentadoria, nós instituímos alguns programas que também estão dentro do Progestão, para que a gente possa transmitir esse conhecimento e preparar o servidor para quando ele for se aposentar. Então, nós temos 2 reuniões mensais, nós chamamos de pré-aposentadoria, mas não necessariamente é de pré-aposentadoria. Nós recebemos todos os servidores que têm dúvida, a gente explica o funcionamento do Instituto, como que é a composição dos cargos, como que é o patrimônio, quanto que está investido, aonde está investido, por que está investido. A gente abre o Instituto para o dono do Instituto, que é o segurado. E temos tido sucesso com isso. O servidor ele sai do Instituto deixando aquele preconceito de que a prefeitura aumentou o valor da alíquota, Banco Master, e ele sai de lá com uma consciência melhor em relação ao nosso trabalho. E isso acaba transmitindo para os colegas, então acaba sendo uma pirâmide. Então ele vai lá, a gente consegue explicar o nosso trabalho, ele chega no ambiente de trabalho dele e essa informação ela vai sendo transmitida. Então, é o programa Meu Amanhã, a questão da conscientização, do planejamento financeiro, nós publicamos a data das reuniões, a gente faz o agendamento prévio para não ter problema em relação a espaço, né? Mas já temos todas as reuniões do ano agendadas e divulgadas no nosso site. E como nós fazemos a transmissão desse conhecimento do Instituto de Previdência de Ubatuba, dos segurados, dos servidores do Instituto de Previdência de Ubatuba para os segurados? A gente tem feito lives, passando sobre educação financeira, passando para os segurados sobre as regras previdenciárias. Tem muito servidor achando que vai se aposentar com o último salário. É assustador. Todos, a grande maioria que a gente recebe no Instituto fala, mas por que eu não vou aposentar com o último salário? Ou não entendem a questão da diferença da paridade, quem tem paridade e quem não tem paridade. Em Ubatuba nós tivemos a questão do piso do magistério e muitos professores não entendiam por que alguns tiveram acesso, outros não. Então, foi um trabalho de conscientização do IPMU, do Instituto, para com os segurados, tentando explicar essa realidade para eles. Nós temos também, para acolher o servidor, o WhatsApp, então nós enviamos as mensagens nas datas comemorativas, divulgamos campanhas de saúde do servidor, então, Outubro Rosa, Novembro Azul, alguma atividade voltada para a terceira idade, voltada para os idosos, a gente acaba utilizando o WhatsApp como um canal de comunicação mais direta e tem dado certo também. Cartilhas e folders, muitos idosos chegam lá e não adianta você mandar para ele pelo WhatsApp, ele quer alguma coisa ali na mão, ele quer sair do Instituto com alguma informação.
Então, nós bolamos, tudo interno mesmo, uma cartilha para a preparação para a aposentadoria e uma cartilha para o pós-aposentadoria. Nós fazemos reuniões com esses servidores que se aposentam para falar das possibilidades que eles terão dali para frente. A gente tenta fazer um acompanhamento para ter um mínimo de empatia mesmo, né, com aquele segurado. A gente precisa ter esse cuidado com o segurado quando ele se aposenta. Então, em Ubatuba, nós fazemos esse trabalho. Campanha das cores, como eu disse. E aí o reflexo dessa capacitação no atendimento do Instituto. Nós temos lá uma pesquisa de satisfação e em 2025 nós tivemos 86% de aprovação das atividades desenvolvidas pelo Instituto. A gente entende que esse resultado é em razão do trabalho dos agentes que estão ali na linha de frente, que atendem os servidores, desse atendimento mais próximo do servidor, do aposentado, e acho que é um resultado expressivo, sim. Então, também os resultados, né? Ainda nos resultados. Meta atuarial cumprida, a gente vem batendo a meta nos últimos anos. Alta produtividade, nós percebemos que a tramitação dos processos ela ficou mais rápida, mais célere. Existem menos erros no processo durante a tramitação, então algumas coisas em relação à contagem de tempo, aplicação de regras, isso melhorou bastante. O processo não vai e volta do Instituto para o RH. E com isso também ficou mais produtivo, né? Ficou mais. É possível desenvolver mais com menos. Com uma equipe de 8 servidores, a gente conseguiu ter esses resultados. E aí é também uma questão de orgulho para a gente. No ano passado, o Ubatuba ficou em primeiro lugar nas 3 premiações da ABPEM que disputou. Então, primeiro lugar em responsabilidade previdenciária, primeiro lugar em investimentos e primeiro lugar em governança, na categoria de médio porte. E esse resultado é em razão do trabalho dos nossos conselheiros, da nossa diretoria e dos servidores que estão lá. É instituído no Instituto um padrão do máximo que a gente conseguir do nível 4 do Progestão, mesmo estando no nível 3. Uma transparência absurda, então todas as informações que vocês precisarem vai estar também no site do Instituto. Mesmo no Progestão nível 3, a gente já está sonhando com o Progestão nível 4. É que com 8, agora nós temos 10, mas ainda tá pesado um pouquinho, mas a gente chega lá. ISP nota A, nós somos o único RPPS municipal que obteve nota A em todos os requisitos do ISP. Não é só a nota A no conceito final. Em todos os itens do ISP, Ubatuba obteve nota A. E nós nunca tivemos CRP judicial, emergencial. Nosso CRP sempre, desde a fundação, desde o início do Instituto, o CRP do Instituto de Ubatuba sempre foi administrativo. E aí a gente fala, né, que o servidor público, a gente não, Eli Lopes Meireles, o pai do direito administrativo. O servidor público é o braço dinâmico da administração. De sua eficiência e probidade depende o êxito da gestão e o respeito aos direitos dos administrados. Não existe serviço público, não existe previdência pública sem o servidor que está lá na frente, sem um servidor capacitado, sem nós que estamos aqui buscando por conhecimento, buscando por capacitação. Isso tudo conta muito no final. Quando você vai atender aquele senhorzinho que chega lá, será que eu aposento? Será que eu não aposento? Vou ganhar menos? Estou com um empréstimo consignado. Você vai estar melhor preparado para atender esse servidor. Acho que é isso, gente. Obrigado. Lucas, obrigada pela palestra. Agora a Cláudia vai falar um pouquinho de Piracaia.
Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Sirleide, obrigada a PPREM pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante para todos, né? Deixa eu aprender igual eu Clem. Bom, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão. É até uma brincadeira que eu faço no meu RPPS, dizendo que Ubatuba, Rio Preto, eles já foram também do tamanho do RPPS de Piracaia. Então, eu quero motivá-los, eu quero instigá-los a observar, a reconhecer o valor do seu RPPS, mesmo que ele seja pequenininho ainda. Então, quando a gente olha para esses exemplos de gestão, para esses exemplos de êxito, a gente olha sabendo que esse pode ser o nosso futuro. Só que, para isso, a gente precisa resolver o agora, a gente precisa começar. Quando a gente para e pensa nas equipes pequenas, a gente sabe que o problema muitas vezes não é técnico, ele é de estrutura. Então, muitas vezes a equipe é pequena. Eu sei de RPPS que ocupam só uma sala dentro de da prefeitura, por exemplo. RPPS que são mantidos por 2 pessoas. Então, quer dizer, são pessoas que acumulam funções e que têm realmente a educação previdenciária como algo quase que inalcançável. Mas, como a gente vem ouvindo, né, desde o início da apresentação, a educação previdenciária ela é não tem como a gente fugir disso. A gente precisa começar. Ainda que seja um município pequeno, é necessário dar o primeiro passo. Então, em Piracaia, a gente não começou grande também. A gente começou com o que era possível. Hoje nós somos Progestão nível 2, mas nós também começamos lá, quando nós não tínhamos Progestão. Então, o que a gente começou? Pequeno. Nós utilizávamos somente um notebook e o nosso projetor. E a gente começou com um projeto que é o Piraprev itinerante. Nesse projeto, nós íamos a cada uma das secretarias, cada um dos setores da prefeitura. E aí, então, basta um pouquinho só de jogo de cintura, porque existe sim uma resistência, um medo, eu diria até, da maioria dos servidores, porque a gente sabe, gente, a Previdência ela tem uma complexidade. E eu não estou falando apenas das regras de aposentadoria. Existe sim uma complexidade. A gente não consegue, por exemplo, explicar muitas coisas somente no WhatsApp. A gente precisa de um tempo de qualidade para falar sobre o que é um regime próprio de previdência. A gente precisa de um tempo de qualidade para explicar o que é a taxa de administração. Que se um veículo é comprado, ele é comprado com o recurso da taxa e não aquele recurso que foi. E não aquele recurso que foi. Obrigada. E não aquele recurso que foi destinado para as aposentadorias, né? Então, é necessária, essa conversa ela é necessária. Então, nós começamos lá com o que tínhamos, Piraprev itinerante, nós íamos a todos os servidores. E nós conseguimos fazer o giro completo. A gente conseguiu passar por todos os setores e departamentos da prefeitura. Isso foi muito, muito, muito bacana. Foi muito bom. A gente vê que a pessoa chega meio ressabiada, mas a partir do momento em que ela entende, ela muda, a postura muda. Depois nós passamos para o programa de pré-aposentadoria, então isso sempre com parcerias. Então, poxa, mas e você tinha orçamento? Não precisamos de orçamento nesse primeiro momento. Então, foi tudo por parceria. Então, eram os psicólogos da rede municipal que participavam dessas reuniões para poder preparar essas pessoas para esse momento de sair da atividade, né, e entrar na inatividade. A gente percebe lá em Piracaia que existem 2 grupos de pessoas. Tem pessoas que se aposentam
E quando voltam no Piraprev, meses depois, elas estão felizes, porque muitas vezes elas estão envolvidas em outros objetivos na vida. Ou ainda que ela não esteja trabalhando novamente, a pessoa ela está realizada com aquela vida que ela almejou. Mas o mais importante é ela estar preparada, é ela entender que aquilo significa uma mudança grande. Então, se aposentar é uma decisão muito importante. Então, ela tem que estar preparada para isso, psicologicamente e financeiramente também. Então, muitas vezes, nós convidamos parceiros de instituições que vão até lá para falar sobre planejamento financeiro. É uma coisa que, para nós, pode parecer simples, mas para muitos não é. Então, a gente entende que isso é acolher, é dar uma atenção para esse grupo de pessoas que está prestes a mudar de vida. E nem sempre essa mudança é completamente boa, porque a gente sabe que, em muitos casos, esse valor é reduzido, né? Então, é necessário. E, por fim, a gente foi para o pós-aposentadoria. O pós-aposentadoria também não é diferente. A gente foi a gente foi atrás, e vamos ainda, de muita parceria. Então, tem parceria com o Departamento de Esportes, que faz atividades com eles, com o Departamento de Saúde, então tem médicos que vão, além de fortalecer o relacionamento com o Piraprev. Então, isso é muito importante, né? O Lucas falou sobre o relacionamento com essas pessoas. Então, é necessário a gente, na medida do possível, tentar romper essa aversão ou esse medo que existe do servidor em relação ao regime de previdência, né? Como se ele fosse um vilão. E, na verdade, não. Então, a gente tem trabalhado dessa forma, com esses objetivos. Então, como eu falei, foram pequenas ações, mas os impactos já são sentidos. Então, a gente percebe, nós estamos, nesse momento, passando pela terrível jornada da possibilidade da reforma da Previdência. Então, é natural, como o Wilken disse, é natural que as pessoas se apavorem e sintam raiva, né? Afinal de contas, são benefícios que serão reduzidos. Então, esse medo, a gente ainda está nessa fase de esclarecer o que pode acontecer, a audiência pública. Então, a gente está passando por esse árduo caminho. E como ele perguntou agora, eu pude ver também que aqui poucos já conseguiram esse feito. Então, mais uma vez, a educação previdenciária ela é muito importante, porque ela aproxima, ela estreita esse caminho, ela, como é que eu posso dizer, ela quebra o gelo, vamos dizer assim. Então, ela acaba com aquele distanciamento da pessoa daquele regime de previdência, mas ela torna muito mais próximo, muito mais pessoal essa relação. Então, eu quero instigá-los mesmo, para que aquele que ainda não tem, aquele que ainda não faz a educação previdenciária, começa amanhã já. É possível começar. Começa com atitudes pequenas. Prepara uma reunião por mês, talvez um departamento por mês, né? Separa um número, um WhatsApp para essa finalidade. De repente, fazer vídeos curtos, né? E colocar também no site, explicando aqueles temas que geram maior dúvida. Né? Isso tudo, gente, não precisa de orçamento, precisa de decisão, é posicionamento. Então, já que isso tudo nos é exigido, né, no Progestão, mas isso vai além. A gente tem que pensar nas pessoas, né? São pessoas, são famílias, são vidas que estão ali e que já dependem ou algum dia vão depender, de certa forma, do Piraprev, né? No caso de cada um dos nossos aqui presentes. E aqui eu coloquei algumas fotos, vocês estão vendo também outras tantas, né? Que no nosso caso, eu estou dizendo Piracaia e para todos os outros pequenos que estão aqui, ser pequeno, nesse caso, é vantagem. Porque a gente conhece todo mundo,
todo mundo nos conhece. É possível você fazer o convite, em alguns casos, até pessoalmente, né? E motivar esses grupos a participarem, né? Então, por exemplo, eu falei da reforma da Previdência e eu tenho feito grupos no próprio Instituto. Então, a gente colocou o agendamento no site, a pessoa entra, agenda o dia que ela quer, e ela vem, e muitas vezes eu ligo, eu falo, nossa, tal pessoa não veio ainda. E aí eu ligo e falo, ajusta um grupo aí no seu setor e vem. E é muito bacana. Por quê? Porque é essa proximidade. Então, eu sou uma pessoa que conheço muita gente no meu município. Então, eu ando, eu encontro com as pessoas na rua. Então, essa proximidade, o fato de sermos pequenos, ajuda nesse caso. E aí, o que muda, né, quando a gente começa? Não só isso, não só a atitude, né, do servidor em relação ao regime previdenciário, mas muda também, gente, quando o servidor ele entendeu o que é, ele entendeu que o regime próprio trabalha para o futuro dele. Quando isso acontece, diminui as decisões erradas, as decisões equivocadas, diminui a judicialização, e por que não dizer isso? Né? Porque decisões equivocadas podem gerar depois problemas judiciais. Né? Então, e diminui o retrabalho dentro da unidade gestora. Então, muda muita coisa. Então, a gente sabe, gente, que nenhum de nós tem um cenário ideal para começar a educação previdenciária. Cenário ideal, nenhum de nós tem. Mas nós temos responsabilidades, não é? Então, apesar da educação previdenciária não ser o caminho mais fácil, eu tenho certeza que ele é um dos mais eficazes. Tá bom, gente? É isso. Obrigada. Bom, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho, né? São 3 realidades diferentes, são 3 formatos diferentes, mas como a Cláudia colocou, ela plantou uma sementinha para os RPPS que não tem nada, e aqueles que têm, passou um filme aqui na minha cabeça quando você falou de São José do Rio Preto, quando a Cláudia falou de Piracaia, o que a gente pode contribuir lá para Ubatuba, né, Lucas? Eu acho que você também, acompanhando as apresentações, a gente sempre tem como melhorar, como aprimorar. Eu acho que a educação previdenciária, ela é tudo isso que eles falaram. Realmente, com a educação previdenciária, com todas essas trocas de experiência, a gente vai trazer realidades, vamos conseguir implementar ações no nosso instituto, que vai melhorar muito, 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 muito todos os nossos segurados. Como a gente ainda tem um tempinho, vou abrir para perguntas, para quem quiser aqui pegar mais algumas informações. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Cláudia, quer colocar mais alguma coisa? A gente ainda tem deixa eu ir até ali, espera só um pouquinho. Boa tarde, eu sou Juliano, eu sou conselheiro do Instituto de Previdência de Jacareí, né? E quando sou professor também, então quando a gente trabalha com educação, sempre tem o viés ideológico, né? Na educação tem viés ideológico, na previdência tem o viés ideológico também, sobretudo quando está na reforma da previdência que aconteceu lá em 2019. Aí eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma com relação, embora não tenha sido abordado, com relação à cobrança, né, dos aposentados que ganham abaixo do teto do INSS. Que muitos institutos aí já instituíram, mesmo sendo somente autorizativo e não obrigatório. E a outra questão, gostaria de perguntar para o... Esqueci o nome da Previdência, do Lucas, não, de Ubatuba, né? Se existe uma reserva
de conselheiros certificados para estar ocupando esses espaços, porque a gente sente essa dificuldade também, né, de estar tendo servidores certificados para estar ocupando o espaço de conselheiro. É isso. Obrigado. Bom, vou responder sobre a primeira pergunta. Engraçado que meu celular está pitando, me oferecendo, precisa licença Microsoft? Eles ouvem tudo, né? Enfim. Sobre essa questão de contribuição lá em São José do Rio Preto, a gente não colocou contribuição abaixo. Isso foi assim, a ideia crucial nossa foi passar o seguinte: o servidor que já está aposentado ou tem direito adquirido não vai sofrer nenhuma redução de direito ou não vai sofrer qualquer consequência salarial decorrente da reforma. Foi um ponto que a gente colocou, a gente não fez isso, mesmo porque, como a gente aprovou só no final do ano passado, a gente entende que isso está em discussão no Supremo, com chances de cair. Então, é uma questão que eu aguardaria a decisão final, o trânsito em julgado, eu acho que pode ser que caia, há um certo risco. Então, por ser da área jurídica, assim, a gente preferiu lá não correr esse risco, não colocamos. Até para não atingir o segurado, que já está aposentado, e também para não incorrer em insegurança jurídica num projeto que a gente esperou tanto, aguardou tanto, e foi tão difícil de aprovar. Então, no nosso município, a gente não enfrentou essa questão. Eu também recomendaria cautela ao abordar isso numa alteração por conta dessa discussão do Supremo. Acho que o Lucas quer falar sobre. Em Ubatuba, nós tínhamos, quando foi feita a reforma da Previdência, um cenário um pouco diferenciado. O município estava há muito tempo sem ter concurso público, né, sem fazer concurso público. Então, tinha uma demanda, a gente estava próximo de abrir um concurso público, o executivo, então, entendeu que iria fazer a reforma para os novos segurados, para os novos servidores. E não colocou também a contribuição abaixo do teto do INSS. Em relação aos conselhos, como nós antecipamos as eleições e nós instituímos esse prazo, esse tempo para os novos conselheiros certificarem, nós temos os suplentes, porque aqueles que não foram eleitos, aliás, tem o número de eleitos, aqueles que não foram eleitos já ficam automaticamente como suplente. Então, havendo qualquer problema, não havendo a certificação, esse suplente ele pode tomar posse, sim. Mais alguma? Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou da Guarujá Prev. É mais uma dúvida das minhas colegas, estão com vergonhas, a gestora e a técnica previdenciária aqui. A gente tem um aplicativo da Guarujá Prev que o servidor ativo e inativo tem acesso. Pergunta é, como é que vocês repassam, orientam o servidor quanto à inclusão digital? Essa pergunta vai para o Wilkley. Obrigada. Não sei se vocês têm o mesmo desafio que a gente lá. É complicado, nem sempre é fácil. Para o RPPS, ele dá principalmente com o servidor ativo, né? Para fazer cadastramento. Acho que é essa a dificuldade que você está lidando, para entrar lá, fazer o cadastramento, tudo mais. Eu acho que o que a gente fez tem dado certo. A gente agradece, inclusive, os conselheiros. A gente tem conselheiro das mais variadas pastas, saúde, educação, acho que são as maiores pastas, que tentam disseminar a informação. Mas o que a gente fez? Com o auxílio aí, com a boa-fé da prefeitura. A gente conseguiu fazer um decreto, certo? E o decreto fala o seguinte, porque, veja bem, o inativo é mais fácil, né? Se trabalhar com o inativo, tem uma punição, ele não faz prova de vida, enfim, pode suspender salário, enfim. No caso do ativo, a gente fez um decreto lá em São José do Rio Preto, assinado pelo prefeito, está válido, isso já vai fazer uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, acho que até mais,
que o servidor ele é obrigado, é uma das questões funcionais, como bater ponto, como questão funcional ordinária do dia a dia dele, ele tem também que seguir e mandar informação, ele é obrigado, certo? Senão ele pode sofrer alguma punição disciplinar. Isso dá um pouco de medo, isso auxiliou um pouco a gente a evoluir, mas ainda assim tem uns esquecidos aí. A gente tem atingido aí entre 80% a 90%. A gente nunca conseguiu passar de 90% e chegar próximo de 100%. Acho que 100% a gente nunca chegou, tá? Isso é muito difícil. Não sei se vocês também... acho que os menores talvez consigam mais, os maiores é muito difícil atingir a ponta nesse aspecto, mas assim, uma ideia a gente fez uma minuta de decreto e botou umas cutucadinhas lá. Foi uma medida de desespero mesmo, porque ano passado realmente a gente tinha essa dificuldade. E também melhoria no seguinte sentido, duas questões que a gente fez lá. Nosso site tinha muita informação, sempre tivemos. Só que ele era mantido pela empresa de processamento de dados do município, junto com o site da prefeitura. Então, se linkava, se entrava no site da Preto Prévio, mas num portal único. Aí nada contra as empresas de processamento de dados. Não sei se vocês têm esse mesmo problema. Mas a gente acabou fazendo um site próprio, tá? A gente teve uns entreveros lá, a gente fez um novo site, mais fácil de ser usado. A gente contratou uma nova empresa, um novo aplicativo. Então a gente fez uma reformulação há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás. A gente melhorou, mudou o aplicativo, mudou o site e fez essa ameaça, vamos dizer assim. Melhorou bastante. Foi nesse sentido. Era isso? Eu respondi a pergunta, era isso? Obrigado. Complementando, Ubatuba a gente não tem aplicativo, é um desafio nosso. Está no nosso plano de ação, eu acredito que há uns 2 anos, 3 anos, mas nós... Ah, é? Então, nós temos essa dificuldade também com relação a isso. A gente percebe, né, quem tem esse aplicativo no seu RPPS, como ele é útil, como ele ajuda, mas eu falo que você colocar no ar como contratar, como fazer, que é o nosso grande desafio. Então, nós estamos nessa fase, eu acho que tem 3 anos realmente, que nós, todo ano, nós fazemos nosso plano de ação, a gente vai discutindo, tenta formatar, encerrei o ano, não consegui. Então, nós entramos em 2016 com este desafio de tentar fazer, operacionalizar, colocar no ar o nosso aplicativo. Vocês têm, Cláudia? Que é um grande desafio. Mais alguma pergunta? Essa não tá... Boa tarde. Deixa eu perguntar, a formação continuada, ela é oferecida a todos os servidores públicos ou somente do RPPS, que são os fiscais, né? Os conselheiros? E o recurso para essa formação continuada é do executivo ou do RPPS? Em Ubatuba, nós utilizamos o recurso da taxa de administração para fazer a formação dos conselhos e dos servidores do Instituto. E para os segurados externos, quando há alguma formação no município, nós convidamos os segurados externos, ou nós temos aquelas reuniões, como eu disse, são 2 reuniões por mês, onde a gente tira as dúvidas e é uma forma de conseguir repassar os cursos ou o conhecimento que nós tivemos acesso ao servidor de fora. Tem tempo ainda? Tem que ser. Vou tentar ser breve. Lá sempre acredito que seja parâmetro para todos. Isso é da taxa de administração, tem que ser. Nem sempre vai ser do município, tá? Concordo, acho que é o próprio EPPS que arca. Majoritariamente, para certificação profissional, questões relacionadas ao EPPS, a gente tem curso voltado para o servidor, inclusive o nível 4 ele exige que a gente, um dos requisitos lá, a gente apresentar, a gente oportunizar curso para o servidor para tirar a certificação profissional. Então, todo servidor lá tem acesso a curso para tirar a certificação, ainda que ele trabalhe na ponta. Isso é exigência do nível 4. Qualquer outra pergunta mesmo?
Que usa A- taxa A taxa. em si é estendida a todos os esse, servidores. esse é um detalhe. A gente tem cursos que a gente oferece por meio da escola de gestão, que aí online a gente consegue atingir mais servidores. Ou a gente vai na secretaria, a gente oferta sim. Mas questão de relacionados à progestão, para tirar a certificação é para servidor da EPPS e conselheiros, para os gestores aí da área. Mas a gente tem cursos de outros que também é exigência do progestão para servidores em geral. A gente vai até o local, ou a gente recebe, ou a gente faz online para atingir maior número. Inclusive, se for para progestão, você pode utilizar uma taxa maior, você tem um ganho e tem um limite de taxa, você Tem um pode, acho que se não me engano, é percentual. Acho 20%. que 20% da sua S- taxa. Você aumenta o Em limite de lei, sua né? taxa É. por conta do projeção, se for uma questão de educação previdenciária relacionada à progestão. Tá joia? Mas é da EPPS que arca mesmo. Nós agradecemos muito em nome da PEPREM. Antes da gente encerrar, só gostaria de lembrá-los que a PEPREM está oferecendo um coquetel que já é na sequência. Não vou embora. Eu sei que tem como é que é, o charme de campus para vocês, mas vai ser um coquetel esperando vocês. E aqui eu quero agradecer muito em nome da PEPREM, do Vico, do Lucas e da Claudinha, que trouxe essa experiência para nós. Muito obrigada, bom coquetel e até amanhã na nossa palestra.